O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 de peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos, com as sobras dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje eu convido cada um de vocês a olhar esta cena da multiplicação dos pães como se fosse um quadro. Imagine essa cena desenhada num quadro. E nesse quadro a gente vê tudo isso que o Evangelho está sugerindo. Vemos a multidão faminta, vemos o menino com 5 pães de cevada, com os 2 peixes, vemos Jesus pegando os pães, abençoando e compartilhando aqueles pães. Mas nessa cena desse quadro que a gente visualiza, a gente não vê apenas imagens, nós vemos palavras escritas nesse quadro. Palavras que vão surgindo no meio das imagens do quadro. E nós vemos a seguinte frase: Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados. E de repente salta aos nossos olhos uma dessas palavras. A palavra que salta aos nossos olhos é a expressão dar graças. Jesus deu graças e depois distribuiu os pães. Mas esse quadro traz essa expressão dar graças na língua original em que o texto bíblico foi escrito, ou seja, no grego. E a expressão dar graças em grego é eucaristeo, que na nossa língua, que entrou para a nossa língua como Eucaristia.
conhece bem essa palavra. Então, ao olhar este grande quadro, com essa cena da multiplicação dos pães, e ao ler lá a palavra Eucaristia dentro deste quadro, logo nós entendemos que o grande tema que esta cena está nos ensinando algo sobre a Eucaristia. Então o assunto central deste quadro da multiplicação dos pães é esse. É mais do que um milagre grandioso, onde Jesus mata a fome de 5.000 homens. Não é só um matar a fome, não é só um milagre que faz o pão ser compartilhado para que todos se saciem. Este milagre em si é um sinal, quer dizer algo. Então, é mais do que um milagre. Esse texto está nos ensinando algo sobre aquilo que é mais fundamental para a vida de qualquer cristão. Está nos ensinando algo sobre a Eucaristia. E a igreja, entendendo a importância da Eucaristia, durante 4 semanas seguidas, nós vamos refletir sobre este capítulo 6 do Evangelho de João, que é conhecido como capítulo sobre a Eucaristia, sobre o pão da vida e a Eucaristia. Então, tanto hoje, quanto nos próximos domingos, até quase o final de agosto, nós vamos falar, nós vamos nos debruçar sobre este tema da Eucaristia, olhando vários aspectos do capítulo 6 do Evangelho de João. E nós começamos entendendo algo muito importante. O capítulo 6 de João ensina sobre a importância do dar graças. Não é à toa que nós destacamos a palavra dar graças, que significa em grego Eucaristia. João, o evangelista João, está falando sobre dar graça em sentido ritual, ou seja, dar graças através do rito da Eucaristia, que nós chamamos de missa. Portanto, no primeiro momento, este evangelho traz uma grande catequese sobre a importância da Eucaristia celebrada, sobre a importância da Eucaristia para a igreja, desde sempre. Este é o único milagre, o milagre da multiplicação dos pães, é o único milagre narrado pelos 4 evangelistas. Aparece nos 4. Isso é o único milagre que aparece nos 4 evangelistas. Isso nos mostra a importância da Eucaristia para a igreja que estava nascendo. Isso nos mostra a importância da Eucaristia para a vida da igreja atualmente. Todas as comunidades cristãs, inclusive as do tempo dos apóstolos, celebravam a Eucaristia. Então não se concebe comunidade cristã sem Eucaristia. Por isso este evangelho é tão importante para os 4 evangelistas e é tão importante para a vida da igreja hoje. Pois bem, neste quadro que nós começamos a imaginar no início, neste quadro onde nós vemos toda esta cena da multiplicação dos pães, voltemos a ele. Nós vamos ler outras coisas também nesse quadro. Ao olhar este quadro, esta cena, nós podemos intuir o sentido profundo do que significa dar graças. Nós já sabemos que a palavra grega Eucaristia significa dar graças. Mas, num sentido mais amplo, talvez eu pudesse me perguntar: tenho dado graças a Deus na missa e através da missa? Eu utilizo a missa para dar graças a Deus? Como eu chego à missa?
disposto a dar graças? Talvez haja quem se pergunte: como dar graças num tempo, numa situação de tanta desgraça? Num tempo onde a morte tem crescido e multiplicado. Como dar graças quando eu estou passando por tantos problemas? Não devemos tirar da nossa vista a palavra de Deus. Então voltemos a olhar para a cena da multiplicação dos pães. Voltemos a olhar para este quadro. Vejamos nesse momento Jesus olhando a multidão com fome. Ele estava sobre o monte com os discípulos e uma multidão se aproximando. E Jesus se coloca um problema ao conversar com Filipe. Como nós vamos resolver o problema dessa multidão faminta? Note bem, é Jesus que provoca essa questão. E o evangelista diz, mas ele sabia muito bem o que ia fazer. Então Jesus provoca no discípulo uma questão. É Jesus que provoca perguntando, e aí, como nós vamos resolver esse problema? Qual foi a resposta do discípulo? O discípulo vai buscar a solução pela lógica racional. E desse modo racional, ele não consegue obter uma resposta. Ele pensa que é impossível. Ele pensa que nem se a gente tivesse dinheiro, muito dinheiro, e o que ele fala aqui equivale a 10 meses de salário. Ele diz, nem que nós tivéssemos tanto dinheiro dessa maneira, nós conseguiríamos matar a fome de tanta gente, dessa multidão toda. E aí Jesus mostra que não é essa a solução que deveria ser dada. Para solucionar o problema, a resposta na verdade estava bem diante do discípulo. A solução estava bem na frente de Filipe. E Jesus mostra então como resolver o problema. A experiência de fé na pessoa de Jesus é de onde brota a solução. A experiência de fé na pessoa de Jesus é de onde brota os motivos para dar graças, mesmo quando estamos circundados de problemas. Nesse sentido, a solução ultrapassa o racional. A solução ocorre numa outra linguagem, através de uma outra forma de enxergar as coisas, que está adiante da lógica racional. A solução nasce quando a gente se arrisca a crer em Jesus e fazer o que Ele manda. O texto diz que havia ali um menino com 5 pães e 2 peixes. Os pães que ele tinha, o evangelista nota, que eram pães de cevada, não eram pães de trigo. Aqui nesse contexto a cevada era tida como uma qualidade inferior. O trigo era uma qualidade superior, uma coisa boa, e a cevada uma coisa inferior. Não era o pão feito de trigo, era o pão que os pobres comiam. Aquele pão que aquele menino trazia, ou aqueles pães que o menino trazia, era o pão dos pobres. Isso é um sinal. O menino oferece a Jesus aquilo, o pão dos pobres. O menino oferece a Jesus toda a sua pobreza. E quando ele faz isso, a graça de Deus pôde acontecer. Quando ele oferece a sua pobreza, a graça de Deus pôde acontecer. Assim será também na nossa experiência diante dos problemas. Até mesmo
diante de problemas tão gigantes que nos ultrapassam. Note que o evangelista coloca um problema gigante. Eram 5.000 homens. É um baita de um problema alimentar 5.000, uma multidão. Mas foi a partir da pobreza de 5 pães de cevada, pão dos pobres, esses pães que foram oferecidos com toda a sua pobreza, que a graça então aconteceu. Isso nos ensina que nós podemos colocar à disposição de Deus a nossa pobreza. Como assim, Padre? Nós nos encontramos pobres quando temos pouco. Então colocar à disposição de Deus nosso pouco que somos, o pouco que sabemos, e até mesmo o pouco que nós podemos. Pode ser que diante de um problema que você esteja passando, diante de um luto, diante de um sofrimento, diante de uma enfermidade, pode ser que diante disso, você pense que é um problema tão grande, tão enorme, que você não pode fazer nada para ajudar. Ou que você pode fazer quase nada, tão pouco, para resolver o problema. Mas, se oferecermos o nosso pouco, se nós oferecermos a nossa pobreza, para que Jesus se utilize e faça o que desejar, até mesmo que Ele mate a partir da nossa pobreza, a partir da nossa insignificância, será dessa maneira que nós reverteremos toda a situação que pela lógica humana não é possível encontrar solução. Pela lógica humana, alguns problemas não têm solução. Às vezes a lógica humana, a nossa racionalidade, o nosso senso de realidade, vão nos dizendo que é impossível encontrar solução para determinados problemas. Mas nós não provaremos a graça se não nos arriscarmos em oferecer nosso pouco, em oferecer a nossa pobreza. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, encontremos motivos para dar graças, não porque temos problemas a serem resolvidos, não porque as coisas são difíceis e estão complicadas e parecem sem solução, mas sim porque podemos oferecer nossa pobreza, o pouco que somos, o pouco que podemos, a um Deus que multiplica graça sobre graça em nossa vida. Mesmo que os problemas continuem, sustentados pela fé e movidos pela graça, nós sempre encontraremos motivos para dar graças a Deus. Mesmo que os problemas continuem, sustentados pela fé e movidos pela graça, nós sempre encontraremos motivos para dar graças a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.